Administração Financeira 2, Aula Estrutura de Capital, Aula 2, Parte 6, Pecking Order. A Pecking Order é uma abordagem alternativa trade-off para explicar a estrutura de capital das empresas. A origem da Pecking Order está na simetria de informação, que nós podemos ver de forma simples da seguinte forma. Quem está dentro da empresa, ou seja, os gestores, sabem mais da empresa, sabem mais dos seus projetos, das suas perspectivas, do que sabem os que estão fora da empresa, os investidores que estão no mercado. A origem da Pecking Order está nesse trabalho de Myers-Maloof de 1984, que basicamente nos diz: as firmas acreditam que os seus títulos estão subavaliados, que acreditam que seus títulos estão subavaliados, tendem a rejeitar projetos se dependerem de recursos externos. Ou seja, se os investidores que estão fora da empresa, que têm menos informações, estão precificando os títulos da empresa de forma inadequada, de forma subavaliada, os gestores dessas empresas vão tender a quê? A rejeitar esses projetos, se dependerem dos recursos desses investidores. Se esses gerentes, se esses gestores acreditam que seus títulos estão sobreavaliados, ou seja, que os investidores, também por diferença de informação em relação ao que têm os gestores, estão sobreavaliando os títulos, esses gestores tendem a quê? Mesmo não necessitando, podem emitir esses títulos. Para quê? Para aproveitar o quê? Esta sobreavaliação que os títulos estão no mercado. A partir dessa argumentação, os autores constroem a Pecking Order, que é o seguinte: os gerentes preferem recursos internos, pois podem avaliar os projetos e aprová-los ou não, independentemente da avaliação que os investidores farão dos títulos da empresa. Ou seja, enxerguem aqui o que eu destaquei, que o gestor está ali tomando o quê? Decisão de investimento de capital, investimento em ativos reais, enquanto os investidores que estão fora da empresa estão avaliando os ativos financeiros, que são os títulos da empresa colocados no mercado, por exemplo, as suas ações. Então, os gestores estão avaliando os projetos de investimento ali nos ativos da empresa e preferem pela Pecking Order do que recursos internos. Por quê? Se eles estão avaliando esses projetos para fazê-los, realizá-los com recursos internos, essa decisão independe do quê? Da forma como os investidores que estão fora da empresa estão avaliando o quê? As ações da empresa, por exemplo. Caso haja necessidade de recursos externos, os gerentes, os gestores privilegiarão o quê? Os títulos menos sensíveis à informação. Em primeiro lugar, privilegiarão o quê? Os títulos de dívida em detrimento das ações. Por quê? Porque os títulos de dívida, eles são menos sensíveis à informação do que são as ações. Quando eu fiz a aula de dívida e a aula de ações, eu coloquei as diferenças básicas entre os dois títulos. Lembrem que o título de dívida tem o fluxo determinado, pré-determinado ou pós-determinado, ou seja, pré-fixado ou pós-fixado. Ele é muito mais seguro do que uma ação, cujo fluxo tem o papel da incerteza no fluxo é muito forte. Logo, a informação, a mudança de informação, uma informação nova, influencia muito mais uma ação do que um título de dívida, que já tem o seu fluxo determinado, fixado, a regra fixada. Voltem lá na aula introdutória de dívida e ação, que vocês vão enxergar este ponto aqui. Logo, os gerentes preferem o quê? Primeiro, recurso interno. Depois, se precisarem de recursos externos, eles darão preferência para quê? Para os títulos de dívida, que são menos sensíveis à informação ou à mudança de informação. Por que
privilegiarão a dívida? Exatamente o que eu disse. E reforçando um pouco, se as ações estiverem subavaliadas, os gerentes não emitirão ações e vão para a dívida. Se as ações estiverem sobreavaliadas, sempre tendo como pano de fundo o quê? A diferença de informação entre a informação que o gerente tem e informação que o investidor tem. Se as ações estiverem sobreavaliadas, uma tentativa dos gerentes de emitirem ações será percebida pelos investidores, que em reação as depreciarão e os gerentes vão novamente para a dívida. Ou seja, os investidores farão a seguinte leitura: se eles sabem que os gerentes não emitem quando os títulos estão subavaliados, os investidores farão a seguinte leitura: bom, se os gerentes estão emitindo, é porque essas ações estão sobreavaliadas. Se elas estão sobreavaliadas, é preciso uma correção. E se essa correção ocorrer, os gerentes vão novamente preferir as dívidas. Este resultado, ele indica o seguinte: a empresa praticamente, quando ela precisa de recurso externo, vai para a dívida e sempre dívida. É um resultado extremo, é tão extremo quanto os resultados de Modigliani e Miller, aqui levados ao limite, que colocaria as empresas numa situação de endividamento muito alto se não houver o quê? Contraposições à indicação inicial. Olha, estes autores, no nosso livro-texto, colocam um ponto interessante. Assim como as conclusões de Modigliani e Miller devem ou podem ser moderadas, a pecking order também pode ser moderada. A interpretação dela pode ser moderada, nós não precisamos levá-la ao pé da letra. Como moderar isso? Olha o que colocam estes autores aqui. O gestor deve considerar tributos, custos de dificuldades financeiras e custos de agência. Assim, uma empresa pode emitir dívida somente até um ponto. Se as dificuldades financeiras se tornarem uma possibilidade real além deste ponto, a empresa poderá emitir ações em lugar de dívida. Olha só o que diz esses outros dois autores. Se a firma está num nível de endividamento pesado e corre o risco de dificuldade financeira, se endividar mais ainda, então ela tem uma boa razão para emitir ações. Olha só, neste caso, o anúncio de uma emissão de ação não é uma notícia ruim. Ou seja, aquilo que a pecking order na sua origem fala é que se um gestor está emitindo ação, o investidor fará uma má leitura, porque o investidor, pela teoria, acredita que se o gerente está emitindo ação, ele está fazendo porque ela está sobreavaliada. Esses autores colocam o seguinte: olha, se a empresa está num nível de endividamento alto, o anúncio de uma emissão de ação não é uma notícia ruim, ou seja, não haverá uma reação negativa dos investidores. E eles colocam ainda: novas emissões de ações são o último recurso quando a companhia está fora da capacidade de levantar dívida. Isto é, quando os custos de dificuldades financeiras trazem insônia para os credores existentes e para os gerentes financeiros. Bom, nós podemos interpretar ainda, além desses casos de empresas altamente endividadas, onde a emissão de ação não é uma notícia ruim, mas uma notícia boa, esses autores ainda trazem algumas considerações que valem a pena olharmos. Eles colocam, olha, empresas de setores que têm um alto crescimento, alta tecnologia, as companhias têm um bom crédito, têm uma boa aceitação em emissão de ações. Essas companhias, os seus ativos são intangíveis e os custos de falência e de dificuldade financeira, eles podem ser
podem ser altos. Então, um financiamento conservador, um financiamento via capital próprio, pode ser adequado para essas companhias, tende a ser adequado para essas companhias. Com essas exceções anotadas, para empresas de alto endividamento, para empresas de alta tecnologia, de alta taxa de crescimento, a simetria de informação, tirando essas exceções, a simetria de informação explica bem por que a dívida domina o financiamento das empresas. As dívidas são frequentes, enquanto as ações, as emissões de ações são mais raras. Olha, aqui é preciso colocar um ponto para que vocês, alunos, sempre reflitam. Há a questão de impostos, a dívida tem as suas despesas financeiras dedutíveis, nós não podemos deixar isso de lado. E há um outro ponto também sobre custos de transação, que não estão aqui colocados. Para se emitir dívida é muito mais barato do que para se emitir ações. Os custos de transação na emissão de dívida são menores do que os custos de transação na emissão de ações. Em relação às regras ou consequências da Pecking Order, o que se espera da Pecking Order se nós a aceitarmos? Nós temos o seguinte: primeiro, primeiro o gerente usa recurso interno. Se for necessário recurso externo, primeiro a emissão dos títulos mais seguros. E os títulos de dívida, como eu destaquei nas aulas de dívida e de ações, são mais seguros do que as ações. Então, primeiro usa recurso interno, retém recurso, faz a retenção, usa esse recurso para os projetos de investimentos. Precisou de recurso externo, primeiro dívida, depois ações. E aqui, sobre recurso interno, esses mesmos autores que estamos acompanhando deixam isso muito claro. É melhor levantar recursos segurando, retendo os lucros do que emitindo ações. Inclusive aqui por conta de custos de transação. A emissão de uma ação é muito cara. O processo de emitir ação, as comissões, as taxas de estruturação, as taxas de colocação são muito altas. A retenção de recurso gerado dentro da empresa não tem esse custo de transação. Tem um custo de oportunidade, mas não tem um custo de transação. Então, é muito melhor levantar recursos segurando, retendo lucros do que emitindo ações. De fato, a empresa que gera recurso internamente, ela não tem necessidade nenhuma de colocar títulos no mercado, para investidores. Ela evita com isso o quê? Os custos de emissão, os custos de transação desse processo, e evita os problemas relacionados à informação, que é a origem da Pecking Order. Algumas implicações da Pecking Order quando comparamos com a trade-off. Primeiro, não existe um valor meta para a alavancagem. A quantidade de alavancagem pela Pecking Order é determinada pela oportunidade de projetos. Se há projeto, é necessário recurso. Na trade-off, há uma meta para a alavancagem, independentemente da existência ou não de projetos. As empresas lucrativas, segundo ponto, as empresas lucrativas utilizam menos dívida. Porque na Pecking Order, se a empresa se ela é lucrativa, se ela gera recurso interno, ela não precisa financiar com recursos de fora da empresa. Na trade-off, as empresas lucrativas se endividariam para aproveitar o benefício fiscal. Olha que ponto interessante de diferença entre as duas. Terceiro, as empresas apreciam ter folga financeira. Elas apreciam ter uma
uma sobra. Lembre da aula quando eu destaquei a flexibilidade financeira, a aula da trade-off. É importante para que a empresa tenha flexibilidade financeira. Na trade-off, essa folga pode significar recursos para gestores desperdiçarem, ou seja, na trade-off há uma meta. Não teria essa apreciação pela folga financeira. Na pecking order, sim. Ainda sobre as implicações da pecking order, então aqui repetindo, né, as firmas preferem recursos internos, as firmas adaptam a sua política de dividendos às suas oportunidades de investimentos e tentam não mudar de forma repentina a sua política de dividendos. Quando há uma política de dividendos rígida, mas há flutuações, tanto na lucratividade, ou seja, na geração de recursos, como nas oportunidades de investimentos, as empresas tendem ao quê? Usar, pela pecking order, é o seguinte, quando a geração é maior do que a geração de recursos interna, é maior do que as oportunidades de investimento, as empresas liquidam dívida ou aplicam os recursos em títulos financeiros de curto prazo. Quando a geração é menor que os investimentos de oportunidades, as empresas primeiro recorrem às reservas que têm de curto prazo e depois chegam a vender o quê? As dívidas negociáveis, geralmente as dívidas que têm muita liquidez, os títulos que têm muita liquidez, que geralmente são os de curto prazo. Quarto ponto. Quando o financiamento externo é necessário, mais uma vez, né, repetindo o que já disse, as empresas vão procurar os títulos mais seguros primeiros, os títulos de dívida, até chegar nas ações que são o último recurso. O que a pecking order explica? A pecking order explica que empresas muito lucrativas tomam menos, não porque elas têm um objetivo de dívida, de alavancagem mais baixo, mas porque elas não necessitam de dinheiro. As empresas menos lucrativas, elas precisam de dinheiro, precisam de recurso externo para quê? Para os seus projetos de investimento. Então, as empresas menos lucrativas emitem mais dívida, diferentemente do que preconiza o quê? A trade-off. Olha só, empresas muito lucrativas com oportunidades de investimentos limitadas trabalham para quê? Para diminuir as taxas de alavancagem, o nível de dívida. Empresas cujas oportunidades são maiores do que os fundos gerados internamente, elas tendem a quê? Elas tendem a tomar mais, a se endividar mais. Ou seja, é uma relação entre o quê? O que estaria determinando o nível de endividamento é, primeiro, oportunidade de investimento, depois, a disponibilidade de recursos gerados internamente. Estes dois fatores determinam se a empresa vai ter mais ou menos dívida na pecking order. A pecking order explica para estes autores, explica bem dentro da indústria, dentro de um setor específico, a relação inversa entre lucratividade, entre geração de recurso interno e alavancagem, e a pecking order não é tão bem sucedida para explicar a diferença entre indústrias, entre setores, a diferença de a existência de diferentes índices de alavancagem quando se olha o quê? Setores diferentes. Com isso, nós terminamos a parte 6, pecking order. Qualquer comentário, por favor, envie-me um e-mail. Na próxima parte, imposto de renda na pessoa física.